Eu posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou dele, sou só dele. Minha oração só é real. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a esta live que estamos realizando nesta noite com o tema ressentimento, perdão. Então sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande para mim poder estar aqui com vocês nesta noite, abordando um tema tão importante. Vou aguardar mais algumas pessoas entrarem aí. Enquanto isso, a gente ouve uma música aqui que fala sobre o perdão. Eu não estou conseguindo enxergar daqui as pessoas que vão entrando, mas se vocês quiserem convidar um familiar, se vocês quiserem passar para alguém, se vocês sentirem no coração alguém que esteja precisando entender um pouco mais sobre o perdão, perdoar, ser perdoado, então envia para alguém. Estamos chegando próximo ao final de ano e é muito importante que a gente vá limpando o nosso coração desses ressentimentos e das mágoas e raivas que a gente vai carregando dentro da gente. Então eu vou dando minhas boas-vindas também às pessoas que fazem parte do grupo terapêutico de Rio do Sul, grupo Superação, que estão me acompanhando aí. Meu muito obrigado ao grupo terapêutico aqui de Capinzal, o grupo Resiliência. Sejam bem-vindos. Muito bem-vindos, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Então, para que a gente vá aproveitando bem o tempo, algumas pessoas vão entrando e quem entrou, já nesse momento a gente já vai trabalhando aqui. Eu digo assim que é uma noite muito bonita, é uma noite linda, onde nós estamos trabalhando algo maravilhoso. Nós estamos falando do perdão. Quem de vocês está carregando uma dor por falta de perdão ou por não conseguir perdoar? Quem de vocês? Se desejar colocar aí, pode colocar. Ao final nós vamos ter um trabalho muito bacana, tá? Para a gente fazer juntos, tá bom? Quem está carregando uma dor por falta de perdão ou por não conseguir perdoar? Eu acredito que todos nós, em algum momento, carregamos um pouco essa dor. Eu posso até ter sentido raivas e tal. A minha primeira experiência com a raiva é até engraçado, porque eu tive num momento de constelação, trabalhando na representação num grupo de constelação. Eu senti uma raiva muito forte de alguém que estava também no campo constelando,
e é uma sensação horrível, horrível. Eu acredito que se manter numa raiva daquele sentimento tão ruim, deve ser horrível. Por isso a importância da gente trabalhar o perdão, né? E você espera por alguém que venha te pedir perdão? Porque também tem isso, né? Às vezes a gente espera que alguém venha nos pedir perdão por aquilo que fez com a gente. Porém, quando a gente espera que alguém venha pedir perdão para que a gente possa perdoar, nós estamos, por um outro lado, esperando que essa pessoa volte, mas, por um outro lado, eu estou criando uma consciência de que essa pessoa é culpada. Eu estou culpando, eu estou entrando no processo de julgamento. E quando você comete alguma coisa que você nem sabe que alguém se ofendeu contigo, ele não te contou e foi embora, guardando mágoas, ressentimentos, raivas suas e você nem sabe. Então, é um risco muito grande quando a gente espera alguém vir pedir perdão, porque a gente entra no julgamento. Eu só perdoo se ele vem me pedir perdão, porque ele tem que reconhecer a falha. Como se nós não fôssemos falhos, como se nós não erássemos, como se nós fôssemos perfeitos. E nem sabemos que algumas pessoas podem estar guardando algo de nós também. E também esperando, talvez, que a gente se retrate ou converse com ela pedindo perdão. Então, o perdão é algo que nós temos que dar livremente. O perdão precisa ser gratuito. É difícil, não estou falando que é fácil, mas é preciso esforço, é preciso vontade, é preciso fazer uma limpeza dentro do nosso coração. Porque a falta do perdão mina as energias, os sentimentos na nossa vida, inclusive ela trava a nossa vida. A falta do perdão trava a nossa vida. Porque você não é mais livre. Nós estamos presos a algo. Eu sempre gosto de contar uma pequena historinha, embora nós temos 4 histórias aqui que eu vou ler para vocês depois, que fazem parte. Eu gosto porque essas histórias a gente guarda mais no nosso coração, né? E a gente entende. Mas eu lembrei de uma agora, de um senhor que era dono de um burinho, né? E esse burinho, com muita frequência, fugia dele, do seu dono. E o dono, o burinho não gostava de estar preso, né? Ele queria saber de fugir. Não queria, estava lá preso no cercado, aquilo lá não estava legal, né? Nós também não gostamos de ser presos, né? Ou de estar preso a muitas coisas. E então, esse burinho fugia. E um dia o patrão, olhando o seu burinho fugir com certa frequência, pegou um laço e aí ele pensou com ele: a hora que esse burinho fugir de novo, eu pego ele. Porque toda vez ele tinha que correr, levar o burico de volta para o cercado. E aquilo estava gerando muito estresse. Não deu muito tempo, o burinho pulou novamente a cerca e ele já estava na espreita com o laço o burinho. E quando a corda esticou assim, que o burinho teve que parar, o seu dono disse assim: agora você está preso. E o burinho olhou para trás e disse assim: quem de nós está preso? Do outro lado da ponta da corda está você. Então, o ato de perdoar, quando nós estamos sentindo raiva, um ressentimento, uma mágoa de alguém,
nós estamos presos àquela pessoa. Talvez a outra pessoa nem saiba mais que você está preso nisso. Mas nós estamos lá segurando a corda. Nós estamos lá preso a outra pessoa. E preso a essa pessoa, nós deixamos de olhar para aquilo que é nosso, para aquilo que eu poderia fazer e não estou fazendo porque eu estou preso lá. E, além de tudo, vai minando o teu corpo, teu coração, a tua mente, os teus sentimentos, e você vai se tornando uma pessoa amarga, cheia desse lixo por dentro e que não faz bem. Jesus já dizia, perdoe 70 vezes 7, ou seja, o perdão é para sempre, perdoe sempre. Embora nós sabemos que não é fácil, mas a gente precisa fazer um esforço para isso, porque não é o outro que a gente liberta, é nós que nos libertamos. Então é muito importante que nós nos colocamos nesse caminho do perdão. Se tu perdoares os teus pecados, dizia Jesus, eu também o perdoarei. Veja que Jesus dá a nós a condição de nem precisar pedir perdão para ele. Se tu perdoares o teu irmão, se tu perdoar o outro, não há problema comigo. Você está perdoado também. E muitas vezes nós vamos aos confessionários, nós vamos contar para o outro, na nossa raiva, e esquecemos. E às vezes estamos lá numa oração, perdoe no Senhor, mas eu não sou capaz de perdoar. Nós não somos capazes de perdoar. Nós temos essa dificuldade. E a falta de perdão, você pode olhar aí, em termos de política, quanta gente tem raiva um do outro, até hoje. Porque esse é daquele partido, porque esse é do outro, porque esse defende aquele, porque esse defende o outro, e eu defendo. Então, eu defendo isso e para mim você não presta, para mim você não serve mais. Isso é questões dentro das famílias. Quanta gente sente raiva do seu próprio familiar? Das pessoas que mais fazem parte da tua roda de relações. Pensa agora em quantas pessoas você já sentiu raiva. Vai pensando nelas, para que no final a gente liberte elas e você também. Então vamos lá. Vamos lá para a primeira história. Tudo começa com o ressentimento. Alguém falou alguma coisa que eu não gostei, alguém me disse algo, alguém fez fofoca de mim, alguém roubou de mim, enfim, há N situações que eu começo a ficar ressentido. E o que é ressentir? É sentir de novo. Toda vez que eu penso naquela situação onde eu fui magoado, onde eu tive raiva de alguém, onde eu manifestei um sentimento não bom, toda vez que eu penso naquilo, eu estou ressentindo. Eu estou sentindo de novo. E aquilo está enchendo o nosso coração de dor. E é muito fácil para a gente ficar ressentido, tá? Então veja essa história. Algumas pessoas já ouviram essa história. Os monges e a mulher do rio. Relata-se que em um monastério viviam dois monges que eram muito amigos e sempre cumpriam seus afazeres em conjunto. Os dois tinham muita fé e crenças e seguiam devotamente todos os mandamentos da religião. E de acordo com as suas crenças, eles não podiam nem se aproximar, muito menos tocar as mulheres. Certo dia, ao atravessarem a floresta para comprar mantimento para o monastério, se depararam com uma mulher que estava com dificuldade para atravessar o rio, que dava acesso ao vilarejo e estava prestes a se afogar. Um dos monges disse: não podemos ajudá-la, fizemos voto de que não poderíamos tocar uma mulher alguma.
O outro monge replicou: também fizemos voto de ajudar a todas as pessoas e criaturas deste mundo sem distinção. Então, este mesmo monge pulou no rio, colocou a mulher em suas costas e a deixou na outra margem. Os dois monges seguiram o caminho e durante a jornada houve um grande silêncio. Enquanto eles caminhavam, houve um grande silêncio. O monge que não ajudou a mulher estava com um semblante pesado, carrancudo, magoado, sentido, e o outro que ajudou a mulher levava uma expressão de serenidade, de tranquilidade, de paz, como era de costume dele. Logo o silêncio foi interrompido pelo monge que não ajudou a mulher e começou a repreender o companheiro por ter feito isso. Estava totalmente fora de si, com o rosto vermelho de tanta raiva. Você não deveria tê-la carregado. Ela vai ser um peso para a sua caminhada, dizia o monge que não ajudou. E o outro monge que ajudou disse o seguinte: eu ajudei a mulher e a deixei na margem do rio. No entanto, você é quem está carregando ela até aqui. Então perceba que nessa pequena história, quem carrega a dor é sempre aquele que carrega o ressentimento, aquele que não conseguiu ajudar sem perdoar, sem olhar por aquilo de bom que estava fazendo e simplesmente se apegando a algumas regras, algumas normas. E quantos de nós também, dentro da nossa religião, dentro das nossas formas de ver o mundo, criticamos o outro, achando que o outro não presta, que o outro se comportou diferente lá na igreja, que foi lá só para falar de todo mundo, e isso e mais aquilo, e passamos julgando o tempo todo. E vamos carregando ódio por aquilo que não é nosso, por apenas olhar de uma forma rancorosa, ressentida, e às vezes por nos achar melhor que os outros. Então precisamos partir da nossa condição de perdoados e assim podemos perdoar. Quando nós necessitamos do perdão, como é bom quando alguém nos perdoa. Como é bom sentir a leveza de alguém que compreendeu a tua história, a tua situação, a tua vida, aquele momento difícil. E nem sempre nós estamos livres de magoar alguém, mesmo sem muita intenção. Esse monge não tinha intenção de magoar seu companheiro, eles apenas tinham uma visão diferente sobre os mandamentos. Quando um disse, nós não podemos tocar em mulheres, o outro disse, mas também nos comprometemos a fazer o bem sem olhar a quem. Olha que interessante, né? Então, enquanto nós ficamos presos a alguns pensamentos, outros estão levando com muita leveza e cumprindo um trabalho bonito. Então, isso é para nós refletirmos, porque o perdão, o ato de perdoar, também passa por um processo de compreensão, também passa por um processo de expansão de consciência, de autoconhecimento. É difícil perdoar, sim, mas é muito mais difícil se eu não compreender as razões do não perdão. O quanto ele me prejudica se eu não perdoar. O quanto eu estou me condenando e condenando a todos pela falta do perdão. É preciso olhar de forma amorosa para o perdão, porque o perdoar nos liberta. Não é libertar o outro, é nos libertar. E eu tenho aqui uma segunda história que ela retrata até
ganhou um prêmio Nobel, né, da Paz. É contada pelo escritor judeu, prêmio Nobel da Paz, Elie Wiesel. Na infância, Elie Wiesel, na infância esteve prisioneiro em Auschwitz, na companhia dos pais, irmãos e amigos, que era um campo de concentração, de guerra, né? Praticamente só ele sobreviveu em Auschwitz, da família dele. Podemos imaginar até que ponto se sentia espoliado, sofrido, magoado, ressentido. A partir de 1945, quando a guerra acaba, passa anos em que o único objetivo da vida dele era procurar uma impossível justiça para o irreparável. Como foi possível tamanho horror, tamanho terror, como foi possível? E ele vivia uma vida após guerra, se lamentando por tudo aquilo que aconteceu, sofrendo por tudo aquilo que aconteceu, sofrendo ver os familiares mortos na guerra. Olha o tamanho da dor que esse homem carregava. E ele ficou cego por essa dor. Porém, essa dor prendeu ele lá. Ele não vivia mais. Ele não tinha mais prazer nenhum de viver, a não ser buscar justiça para coisa que não existia mais como retratar. E a sua vida era isso. Cada dia adormecia e acordava num inferno, num terror dentro dele. Não conseguia encontrar paz para a sua alma. Até que foi falar com um rabino. E o rabino disse-lhe: meu filho, enquanto tu não perdoares, continuará preso em Auschwitz. E esta palavra redimensionou seu coração para sempre. Quando ele compreendeu que mesmo a guerra tendo terminado, tudo aquilo acontecido, ele ainda estava lá sofrendo na guerra, então ele pôde ressignificar. Ele tinha ficado vivo. Ele podia fazer diferente. Ele podia estar deixando aquilo para trás e ter aproveitado a vida ajudando pessoas a entender essa dimensão da dor causada nas guerras. Essa era uma guerra que aconteceu e todo mundo conhece essa história, já assistiu filmes, e as guerras que você trava dentro de você por causa da falta de perdão. E as guerras que se travam dentro das famílias que não sabem ou não reconhecem a necessidade de se dar um perdão. E as guerras que acontecem nos relacionamentos por falta de perdão. E a gente só sente raiva de quem a gente ama, de quem a gente quer bem. Não há motivo para a gente sentir raiva de uma pessoa que não tem uma relação comigo. Mas aquelas pessoas mais próximas que estão conosco, dessas sim. Dessas nós conseguimos ter raiva. Dessas às vezes nós odiamos. E o nosso coração vai ficando assim apodrecido. O nosso coração vai ficando diluído em mágoas, ressentimentos e dor. Como é que está o teu coração hoje? Você também está com uma guerra dentro de você, com dificuldade para perdoar alguém? Então é hora de fazer isso. É hora de abrir o teu coração. É hora de fazer uma limpeza interna dentro de você e deixar que toda essa dor, essa mágoa, esse ressentimento vá embora. E a gente precisa fazer um esforço enorme para que isso aconteça. Ou, para alguns, é tão bom, é tão fácil, é tão simples, deixa aí. Eles aprenderam
ao longo da vida, deixar ir. Permitir que o outro seja como ele é. E nós buscamos ser quem somos. Nos amando mais. Não há como nos amar mais sem perdoar. É uma contradição. E eu vou indo aqui para a terceira história. Então eu trouxe várias histórias que é importante para a gente compreender um pouquinho e de várias formas como esse perdão é tão importante. Essa história eu achei linda e eu vou contar para vocês aqui. Essa terceira história conta a história de uma mulher que vai a uma pastelaria de um centro comercial encomendar um bolo para o aniversário do seu filho. Como qualquer um de nós faria, deixar lá o seu nome e o contato telefônico e no dia do aniversário buscar o bolo ou recebê-lo em casa, né? Só que exatamente na manhã do aniversário do filho, esse filho foi atingido por um automóvel, entrou em coma e faleceu. O pasteleiro não fazia a mínima ideia do que havia acontecido. E não sabia do que se passava. Sabia apenas que aquela mulher encomendou um bolo que não veio buscar. E isso o incomodou muito. E começou a ligar, a persegui-la, e a ligar de novo. Não gostou que ela não veio buscar o bolo. Fez o bolo, preparou o bolo e naquele dia ninguém veio buscar o bolo. Então era um prejuízo que estava ali. E ele simplesmente não gostou. Aquela mulher encomendou um bolo e nada de vir buscar. Então ele ligava, incomodava, né? E a mulher naquela altura nem lembrava mais que tinha encomendado um bolo. Imagina a situação, né? Então começa a persegui-lo em dias seguintes também com chamadas anônimas. A mulher, por um acaso, descobre que é ele o autor dos telefonemas. E em pleno trauma pela perda do filho, decide ir com o marido ao centro comercial para dar-lhe uma lição. No primeiro momento do encontro só se vê, de fato, o confronto da ira dela e o seu ressentimento contra o pasteleiro. Mas quando a mãe, diz o que ele não sabe, e diz que ele não sabe, a fúria descongestiona-se, dando lugar a outra coisa. Quando essa mãe percebe, se dá conta de chegar lá, olha enfurecida, e lembrou que ele não sabia de nada, então tomou dentro do seu coração um outro sentimento. Ela não permitiu que a fúria persistisse. Deixem-me dizer-vos apenas, diz o pasteleiro, que sinto muito. Pondo os cotovelos em cima da mesa, disse ainda: só Deus sabe quanto lamento o ocorrido. Ouçam lá, eu sou apenas um pasteleiro, não pretendo ser outra coisa na minha vida. Isso não vai justificar o que eu fiz, eu sei, mas sinto profundamente. Tem de compreender que tudo se resume ao fato de que eu já não saber como atuar, como fazer para levar o bolo ou saber como eu lhe entregaria, uma vez que a senhora não pôde vir buscar. Por favor, deixe-me perguntar-vos se posso encontrar perdão no vosso coração, disse o pasteleiro. Fazia calor na pequena pastelaria. E o marido tiraram os casacos, o pasteleiro colocou umas chavenas sobre a mesa e eles sentaram-se.
E muito embora estivessem cansados e angustiados, começaram a ouvir o que aquele homem tinha para dizer. Provavelmente precisam de comer alguma coisa. Vocês vieram de longe, disse o pasteleiro. Espero que comam uns pãezinhos quentes, feitos por mim. Tem de comer e enfrentar a situação. Comer dá um certo conforto. Numa ocasião como esta, disse o pasteleiro. Continuavam a escutá-lo. Comiam agora devagar um pão escuro e perfumado que o homem lhes abriu, e sentiam como surpresa o seu gosto retemperador e delicado. Pela madrugada dentro, deixaram-se ali a conversar. As luzes fluorescentes do estabelecimento foram substituídas pela luz da manhã que começou a escorrer pelas janelas. Gosto muito dessa história. Diz tanto em tão pouco, né? As palavras criam um clima de acolhimento e escuta. O alimento, nem por acaso se trata de pão. Consola, enxuga as lágrimas. Dentro das personagens acontece uma espécie de ressurreição. O perdão abre-nos efetivamente a compreensão do mistério pascal. Um momento que poderia ser de um encontro que provocasse um desentendimento, ressentimento, briga e até uma morte. Deu lugar a uma mesa, a uma refeição, a longas conversas, e quando terminaram, ambos saíram melhores. Quisera cada um de nós saber conduzir isso de tal forma, como fez Ana e seu marido, de chegar ao ponto de perceber que aquele pasteleiro não sabia nada da situação e que também estava levando um prejuízo por um bolo e que ele era um simples pasteleiro e que não queria nada mais além disso e também estava buscando o cuidado. Um bom diálogo, uma boa conversa traz muita cura, principalmente para o perdão, para o ressentimento. Você colocar na mesa a tua dor, deixar com que o outro coloque também. Nós não temos o direito de achar que o sentimento dos outros é errado, sem que nós possamos perguntar, sem que nós podemos conferir, sem que nós podemos olhar. Eu fico imaginando, numa conversa durante uma noite, pessoas com dor, sofrendo, aquela boa conversa, aquela refeição à noite e à madrugada dentro, uma boa conversa, trouxe tanto alívio, trouxe uma unidade, trouxe conforto. Como é que nós agimos diante de determinadas situações em que somos compelidos a olhar para o outro e a não conseguir sentir nada além de raiva, além de ressentimento, além de desgosto? E quantas vezes, ao mesmo tempo, usamos palavras malditas a essa pessoa, sem saber que nós que pronunciamos tal palavras somos os primeiros a serem envenenados por elas. Tudo está dentro de cada um de nós. Então vou aproveitar agora a falar do meu livro, que está quentinho ainda. Em janeiro a gente faz um lançamento. Entre e fecha a porta, tudo começa dentro de você. Um livro maravilhoso que fala de vários temas mesmo, e que com certeza será uma bênção na tua vida. Certo? Você poderá tê-lo em suas mãos. É um livro
muito abençoado, maravilhoso, muito estudo, muita história linda. Foram 4 anos de trabalho para que ele pudesse estar aqui pronto, para que você pudesse se autodesenvolver, tanto pessoalmente como espiritualmente, trabalhando várias questões pessoais. Então, tudo está dentro da gente, o bem e o mal. Se nós proferirmos palavras boas, nós vamos ecoar palavras boas, vamos repassar boas energias para as pessoas, para o universo. E nós estamos sendo beneficiados. Agora, quando pronunciamos palavras malditas, palavras que não abençoam, palavras que prejudicam, coisas que não fazem bem, nós estamos nos prejudicando também. Porque nós não somos um ser isolado dos outros. Nós vivemos num planeta onde estamos conectados com o todo. Tudo que nós causar para o outro, nós estamos causando para nós. Aí é que está a importância do perdão. Se eu não perdoar, eu é que estou deixando esse veneno dentro de mim me contaminar. E quanto mais eu deixo contaminar, quanto mais eu demoro dar o perdão, mais eu fico cego para as coisas. Aqui, muito próximo, agora em menos de um mês, a gente está sabendo de situações de irmão que mata irmão, de gente que faqueia cunhado, Então, gente, está dentro da gente. E a gente carrega coisas que vêm lá de trás. Maldições, situações de famílias que a gente já viveu e que a gente está revivendo novamente. A falta de perdão não fica só com a gente, ele vai passando de geração em geração para as outras pessoas. Por isso, perdoar é tão importante. E por isso que Jesus dizia: perdoe. Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então é preciso perdoar sempre. Pai e mãe. Escuta, gente. Pai e mãe. Eu sou terapeuta e quantas vezes eu estou fazendo terapia e tem pessoas que têm dificuldade para compreender e perdoar pai e mãe. Estão apodrecidos interiormente. Estão travados interiormente para a vida porque têm dificuldade para perdoar o pai e a mãe. Querem ser deuses dos seus pais, julgando eles errados, como se eles tivessem o dever de fazer tudo certo. E a gente faz tudo certo? Como é que nossos filhos vão dizer lá na frente? Será que um dos nossos filhos não vai estar na frente de um terapeuta lá na frente, dizendo assim: olha, meu pai fez isso, minha mãe fez isso? Passa pelo perdão, passa por essa organização. Não deixa essa podridão terminar com a tua vida. Pai e mãe, honra. É sagrado. A tua vida partiu dali. Irmãos, pessoas que são do teu sangue. Você não precisa conviver se você não gosta. Não precisa ir lá ficar visitando se você não faz bem. Mas organiza essa pessoa aqui dentro de você. Mas pai e mãe precisam ser perdoados. E o que você vai fazer? Honrá-los com o teu melhor na tua vida. Vai lá com aquilo que você recebeu e faça o teu melhor. Daqui para frente é contigo, não é mais com eles. Não fica olhando para o passado, apontando o dedo. Para essas pessoas que de alguma forma fizeram de tudo para te amar. Fizeram de tudo para te dar o melhor. Então não esquece. Perdoa pai e mãe. Pessoas que te prejudicaram por não aceitar ou dar a você a liberdade de ser quem você é. Aquela pessoa que não te valorizou, que fez pouco de você,
Perdoa aquelas que te passaram uma rasteira e você esperava mais dela, mas a única coisa que ela sabia fazer era aquilo. Perdoa. Aquela pessoa que te feriu, que te julgou mal quando você não tinha nada a ver com aquela situação que aconteceu, que falou mal de você para os amigos, para os vizinhos. Fofoca, gente. Fofoca causa muita intriga, causa muita causa muita dor. Parem com as fofocas. Cuida da tua vida, para de cuidar da vida do outro. Se você cuidar da tua vida, você vai estar fazendo uma grande coisa. Deixa o outro cuidar da vida dele. Te permita cuidar de você. Faça bem para você. Fazendo bem para você, você vai estar fazendo pelos outros. Para de criticar, para de achar que a vida dos outros é assim, é assado, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. E você? O que está fazendo pela tua vida? Como você está cuidando da tua vida? Você sabe que tem aquelas pessoas que não sabem viver sem fazer uma fofoca. Ah, como tem! Elas são movidas por fofoca. São pessoas que perderam a referência de si mesmos. Então elas olham somente para fora, para a vida das pessoas e esquecem da própria vida. Perderam a referência. Perderam a referência. Se não tiver uma fofoca para falar do outro, perdeu a graça. Não sabe nem viver sem uma fofoca. Perdoa aquela pessoa que cometeu algum ato destrutivo que acabou te prejudicando lá no trabalho, ou no teu relacionamento, seja lá com a família, com o cônjuge, com amigos, com outras pessoas. Perdoa. Segue, vai em frente, esquece. Não fica preso a essas pessoas que te prejudicaram porque quiseram e muitas vezes porque não queriam. Simplesmente aconteceu, mas você entendeu que fizeram te prejudicar. Vai, segue. Para não ficar travado nisso. Não permaneça nisso. A tua vida trava. Não há prosperidade para quem não perdoa, tá? Presta atenção nisso. Não há prosperidade na vida para as pessoas que não conseguem perdoar. A tua vida fica travada totalmente. Você pode fazer 1001 coisas para melhorar. Não, o perdão te liberta. O perdão te dá alívio, o perdão te faz ver a vida melhor. Então não perca tempo atrás dessas coisas. Perdoa aquele homem e aquela mulher que está contigo pela quantidade de erros que cometeu contigo. Você não é obrigado a conviver, mas perdoa. Deixa livre, libere. Perdoa pelas falhas, pelas fraquezas, independente se a situação de relacionamento não estiver bem e se você vai ficar com essa pessoa ou não. Não é nesse ponto que eu quero ficar. O que eu quero dizer é que independente, para você ter liberdade, leveza na vida, perdoe. Ficar ou não, conviver com essa pessoa ou não, visitá-la ou não é outra história. Organiza o perdão dentro de você. O perdão é salutar. O que significa salutar? Preservação de uma vida saudável. Essa é a palavra salutar. Preserve uma vida saudável para ti. Espírito, alma, corpo, mente, sentimentos. Organiza isso. Não adoeça por falta de perdão. Não adoeça por falta de perdão. Tome bastante cuidado com isso. Cuida
para que aqueles pequenos ressentimentos, não são as grandes coisas que às vezes nos machucam, são aquelas pequenas coisas que eu guardo, que eu vou dormir com aquilo. São aqueles pequenos atos, aquelas palavras malditas no momento não legal, no momento não oportuno, no meio de pessoas, de uma forma que a pessoa não estava preparada para receber, e aí você já vai fazendo uma avalanche de dor nos outros. É preciso compreender que o perdão, ele é a manifestação maior do amor. O ato de perdoar é tão grande que Jesus morreu numa cruz por mim e por você. E ele disse, se você perdoar o teu irmão, para mim, você está perdoado. Se você como ser humano é capaz de perdoar, imagine eu. Você é livre para isso. É você quem decide. Eu dei essa liberdade para você. Você guarda isso se você quiser. Se você quiser deixar o teu coração apodrecer por falta de perdão, é você. É você que vai se aprisionar. É você que está preso no outro lado da ponta da corda. Tá? E a quarta história que eu quero deixar aqui é a seguinte. Na verdade não é uma história, ela é uma oração. Tá? Mas também é uma história. Ela diz assim: essa oração foi encontrada entre os escassos pertences de um judeu morto precisamente num campo de concentração. E essa oração dizia o seguinte, preste atenção nessa oração. Ela diz o seguinte: Senhor, quando vieres na tua glória, não te lembres somente dos homens de boa vontade. Lembra-te também dos homens de má vontade. E no dia do julgamento não te lembre apenas das crueldades e violências que eles praticaram. Lembra-te também dos frutos que produzimos por causa daquilo que eles nos fizeram. Lembra-te da paciência, da coragem, da confraternização, da amizade, da grandeza de alma e de fidelidade que os nossos carrascos acabaram por despertar em cada um de nós. Permita então, Senhor, que os frutos em nós despertados possam servir também para salvar esses homens. Olha que espetáculo de oração. Olha a capacidade de encontrar na crueldade dos outros um ensinamento para a vida. E o ato de dizer, perdoo esses de má vontade também porque eles me ensinaram a ser melhor, a ter amizades, a confraternizar, a ser humilde. Eu tive ensinamentos com tudo isso. Então, dessas situações, todas, nós temos o quê? Aprender. Aprender. Deixa eu tomar uma água aqui. Aprender, expandir a nossa consciência. Trazer essa leveza no nosso coração. Deixar a nossa alma em paz. O nosso espírito tranquilo. Eu tenho certeza que cada um de vocês, enquanto eu ia falando aqui, lembraram de alguém que precisa perdoar. Lembraram de alguém que ofenderam ou que foram ofendidos de alguma forma. E nós estamos chegando ao final do ano, estamos chegando para o Natal, momentos de família reunida, momentos de reflexão, momentos de paz,
momentos que precisam elevar o nosso espírito. Então, tempo de amor e reconciliação, tempo de nascer e renascer pelo perdão, pelo amor. Tudo aquilo que nos machucou e nos machuca e não nos permite viver uma vida de leveza e liberdade, é hora de fazer. E para finalizar, para nós finalizarmos essa live aqui, eu queria fazer um trabalho com você. Nós temos uma oração do perdão aqui, que eu vou ler para vocês, mas eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora e pensasse em alguém que você precisa perdoar, que você precisa dar o perdão. Não importa se, parece que não foi tanto, vai aprendendo a fazer isso, vai aprendendo a libertar, vai aprendendo a tirar qualquer resquício que esteja dentro de você. Se você tiver mais do que uma pessoa, 2, 3, vai colocando agora, fecha teus olhos. Fecha teus olhos por um instante e vai pensando nessas pessoas que você magoou, que você feriu, que foi magoada, que te magoaram, e coloca eles na tua mente, no teu coração agora. Faz isso, faz. Não por mim, faz por você. Isso. Fechou teus olhos? Quem você trouxe para a tua frente? Quem veio na sua lembrança que você precisa perdoar? Que você precisa fazer esse ato de amor nesse final de ano? Que você vai fazer isso por essa pessoa e principalmente por você. Então visualize essas pessoas. Enquanto eu vou fazendo essa oração, vocês vão acompanhando essa oração. Por favor, faça isso. Então diga para essa pessoa: eu perdoo você. Por favor, me perdoe também. Você não teve culpa. Eu também não tive culpa. Eu perdoo você. Me perdoe. Por favor. A vida nos ensina através das discórdias. E eu aprendi a lhe amar e a deixá-lo ir da minha mente. Você precisa viver suas próprias lições e eu também. Eu perdoo você. Me perdoe também, em nome de Deus. Agora, vá ser feliz, para que eu também seja feliz. Que Deus te proteja e te perdoe, e perdoe os nossos mundos. As mágoas desaparecerão do meu coração, e só há luz e paz em minha vida agora. Quero você alegre, sorrindo, onde quer que você esteja. É tão bom soltar, parar de resistir e deixar fluir novos sentimentos. Eu perdoei você do fundo da minha alma, porque sei que você nunca fez nada por mal, e sim porque acreditou que era a melhor maneira de ser feliz. Me perdoe por ter nutrido ódio e mágoa por tanto tempo em meu coração. Eu não sabia como era bom perdoar e soltar. Eu não sabia como era bom, maravilhoso deixar ir o que nunca me pertenceu. Agora sei que só podemos ser felizes quando soltamos as vidas para que sigam seus próprios sonhos
e seus próprios erros. Não quero mais controlar nada nem ninguém. Por isso, peço que me perdoe e solte também, para que seu coração se encha de amor, assim como o meu se encheu de amor agora. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pelo perdão concedido e pelo perdão recebido e por ter me dado a oportunidade de fazer essa limpeza dentro de mim, dentro do meu coração. E aí? Como é que foi para você? Coloque aí nos comentários, tá bom? O nosso horário está chegando ao fim e eu quero agradecer imensamente cada um que esteve aqui. Essa live não foi publicada, a não ser nos grupos, algumas pessoas receberam, né? Mas essa live vai ficar gravada e vocês podem acessar depois, passar para as outras pessoas depois, porque eu tenho certeza absoluta que cada um de vocês está saindo melhor nessa noite. Vai dormir mais em paz essa noite. Vai trazer para o teu coração a alegria de Deus, percebendo o quanto você foi grande, o quanto você foi grandioso, liberando esse perdão. Eu deixo aqui o meu muito obrigado a ambos os grupos, né? Grupo do Rio do Sul, o grupo Superação, né? Ao grupo aqui Resiliência de Capinzal, são 2 grupos terapêuticos maravilhosos. Eu espero vocês para o ano que vem, temos muita coisa bonita ainda para o ano que vem, muita coisa boa para o ano que vem, para a gente caminhar junto, fazer muitas coisas maravilhosas juntos. Eu sei que assim como eu, você também quer crescer, quer se desenvolver, quer se melhorar, quer se libertar, quer trazer uma vida de paz, amorosidade, tranquilidade, leveza para a tua vida. Não tem preço a gente sentir essa leveza dentro do coração. Não há dinheiro que pague isso. Mas é uma conquista que só você pode fazer. Então, muito obrigado. Meu abraço, meu carinho para você que me acompanhou e até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe muito vocês e que cada dia mais vocês sejam capazes de cultivar dentro de vocês o amor e liberar o perdão. Forte abraço e um feliz Natal, um final de ano maravilhoso, abençoado, um feliz Natal e um 2025 pleno de muita luz na vida de vocês. Até mais.